Hoje celebramos a dedicação, a coragem e o esforço de quem constrói um futuro melhor diariamente. Parabéns para nós, trabalhadores, que transformamos sonhos em realidade através do nosso suor e da nossa honestidade. Feliz Dia dos Trabalhadores! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rosimari e esse é o podcast Fé Compartilhada. Do meu lado temos Elias. Elias, seja bem-vindo. Obrigado, Rosi. Mais uma vez estamos aí, para nossos amigos, para compartilhar, mais uma história de superação, de dedicação, de trabalho. E se você fica aí atento, a tudo que vai ser falado aqui, que com certeza vai ter um grande aprendizado para você e para a sua família. Isso mesmo, Elias. E com muita alegria também hoje, por ser o Dia do Trabalhador, nada mais para nós alegria do que ter essa pessoa que trabalha tanto pelo município, que se esforça e que vai estar compartilhando a sua história hoje. Nosso querido professor Gilmar, vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos os espectadores, aqueles que estão nos ouvindo pela rede social, pelo podcast Fé Compartilhada. Queria agradecer a Rosemary e ao Elias pela essa oportunidade de estar expondo um pouquinho do meu trabalho. Nessa data tão importante hoje, que é o Dia do Trabalhador, que é um dia que simboliza a humanidade, os direitos dos trabalhadores, todos aqueles que lutaram e lutam ainda em manter suas famílias, E ainda precisamos ter muitos avanços dentro da questão trabalhista para que possamos dar mais direitos e mais situação boa de vida dentro das empresas e outros órgãos públicos também, onde as pessoas precisam, muitas vezes, o servidor ser ouvido. Exatamente. Hoje não só no Brasil, o mundo inteiro comemora, esse Dia do Trabalho, dia daqueles mesmos que levantam cedo, elas que levantam de madrugada, vão para o seu ônibus, muitas vezes sai de noite para o trabalho e volta de noite para casa, Então, construindo um futuro para a sua família. Então, esse dia é um dia para nós comemorarmos, Elza? Exatamente. Professor, nos conte um pouquinho, aonde que o professor nasceu? Eu nasci no Hospital Cajuru em 1965, às 19h03 da noite. Sou filho de Leoni Cordeiro e Donato Cordeiro. Meu pai, ferroviário, gráfico, ex-jogador de futebol, e minha mãe, costureira. Jogador de futebol na década de 50, 60, onde o futebol não tinha valorização financeira, Uhum. Mas meu pai não prosseguiu por muito tempo porque tinha uma deficiência no braço devido a um incidente que ocorreu na vida dele, um acidente, e daí ele se dedicou mais à gráfica da rede ferroviária. Meu pai foi gráfico até a aposentadoria dele. Ele acabou se aposentando de maneira insalubre, porque a gráfica na época trabalhava com produtos químicos, Gráfica, há muitos anos atrás, ela trazia algumas situações complexas, E acabou aposentando muito cedo, mas perdeu uma vista também, devido a todo o trabalho que tinha. Então já tinha uma deficiência no braço e uma deficiência na vista também. Uhum. Então, você disse que nasceu no hospital, então você morou, a sua infância foi tudo aqui em Curitiba? Na realidade eu morei até 1970 no Cajuru, e do Cajuru daí eu fui morar na Vila Oficinas, em 1970, quando eu tinha 5 anos, quando foi construído o conjunto habitacional da Vila Oficinas, em homenagem aos ferroviários, Mas ali começou a minha infância. Eu estudei na escola municipal Omar Sabag, até o 7º, 8º ano, mais ou menos. Ali eu me destaquei no esporte. Eu sempre gostei de esporte, também joguei muito futebol. Meu pai gostava muito e eu acabei seguindo um pouco, até pela questão física. Daí, ali na escola Omar Sabag, acabou abrindo algumas possibilidades através do esporte.
Eu soube que o professor foi um grande atleta. Fui campeão brasileiro. Que área você foi? Atletismo, 100 metros e salto em distância e revezamento. Mas fui campeão brasileiro no revezamento 4x100. 4x100. Olha aí, então. Participei de eliminatórias de Olimpíadas. Então nós tivemos, assim, foram 14 anos de muito treinamento, né? Uhum. Treinamento, muita dedicação. O momento aquele momento era difícil, né? Sim. Meu pai era pobre, morava na rede conjunto habitacional Coab, e para mim treinar eu tinha que ir a pé da Vila Oficinas a PUC. Uhum. Então eu fazia esse trajeto a pé, cruzando por dentro do Cajuru, por dentro da Vila Oficinas até o Rebouças. Eu ia a pé todos os dias e voltava a pé todos os dias. O treinamento começava já na ida. No início da tarde. Já começava a caminhada ainda? Começava tanto é que eu fazia uma pré-corrida ali da Universidade Federal até a PUC, e já chegava lá só para fazer o alongamento e daí começar o treinamento em si. E nessa fase, que idade que estava? 14, 15, 16, eu treinei até os 20 anos. Até os 20 anos eu corri ainda. E quase chegou Quase cheguei à Olimpíada de Los Angeles. Quase cheguei. Cheguei muito próximo, tive bons resultados, né? Tínhamos uma boa condição, mas infelizmente técnica, falta de incentivo, tudo isso acaba prejudicando. Se agora já é complicado, né? O atleta, né, conseguir, né, uma bolsa, um patrocínio, né? Imagina nessa época, né? Imagina nessa época, era difícil. Então, todos os seus momentos na vida têm as suas dificuldades, né? Mas dali em diante eu consegui, através do esporte, bancar uma parte dos meus estudos, e daí fui à faculdade, e depois eu constituí família, daí eu parei com o esporte, né? Uhum. E fui ao mundo do trabalho, e me dediquei ao mundo do trabalho. Mas as dificuldades da nossa vida não começaram apenas ali, né? Eu acho que a minha ligação com Piraquara, voltando à minha ligação com Piraquara, ela começa através do meu avô, Benedito Cordeiro, que foi um senhor que trabalhou na rede ferroviária também. Meu avô trabalhava no trabalho de capinagem e trabalho braçal na rede ferroviária, e também trocava dormentes dos trens. Trens esses que eram a vapor, né? Maria Fumaça na época, 1930, 1931, 1932. Meu avô era um homem muito dedicado ao serviço, e em 1935 a diretoria da rede convidou ele para ser guarda-túnel no túnel de Roça Nova, aqui em Piraquara. E meu avô veio para o guarda-túnel, como guarda-túnel, cuidar do túnel ali, né, da passagem dos trens. Na época era a telegrafia, né? Sim. E ele descia constantemente até Morretes. E numa dessas descidas ele conheceu a Adelina Cordeiro, minha avó. Meu avô era negro, descendente de índio, de bugre, e conheceu minha avó, descendente de portuguesa. E lá ele pegou minha avó e trouxe para morar com ele. Aqui no túnel de trem. Ele morava numa casa muito simples, e ali começou a constituir a família dele com minha avó. Né, meio que fugido de Morretes, porque a família da minha avó não admitia que ele casasse com uma pessoa negra, né? Meu avô acabou trazendo ela, o amor prosperou e foi mais forte, foi maior, e daí o meu avô conseguiu constituir a família no decorrer dos anos, e ali ele morou por 10 anos. Por 10 anos meu avô morou um pouco após o túnel do trem, em Roça Nova. Tinha uma casa do outro lado do túnel, e meu avô foi o único guarda-túnel da história da ferrovia que cuidou de todos os túneis até o litoral, até Morretes. São 13 túneis, meu avô foi guarda-túnel dos 13 túneis. Então ele morou depois um pouco mais para frente também, naquelas casas que quando a gente desce ali, né? Sim. Você visualiza algumas casas da rede, na Serra do Mar. Meu avô morou em uma ou duas casas ainda ali, junto com a minha avó. Minha avó cuidava da família, criando galinha, porco, fazendo a hortinha dela, e o trem trazia o alimento para o meu avô, para o meu pai, através dessa comunicação que tinha com Curitiba e Paranaguá. Meu avô, como era ferroviário naquela época, então ele não tinha condições de vir até Curitiba ou descer até Morretes, até Paranaguá para fazer compra. Então o trem trazia compra para trazer o alimento aos meus tios, né, que eram 4 tios.
E você tem uma biografia aí Temos uma biografia. Daí, minha família morou ali de 1935 até 1945, mais ou menos. Até que aconteceu um acidente. Naquela época tinha-se o hábito de caça, né? E o meu avô acabou, o meu tio Dimas, que era o mais velho, um dos mais velhos, ia caçar, e a casa tinha 2 pavimentos, e nessa descida da escada, o meu tio derrubou uma espingarda, e a espingarda disparou e pegou no braço do meu pai. E daí o braço do meu pai ficou pendurado. Essa é a deficiência que meu pai tinha. Daí minha avó, Adelina, pegou e colocou meu pai no trem e vieram para Curitiba, no Hospital Cajuru. Sim. E que era o hospital de referência, né, de trauma. E daí ali o médico falou que teria que amputar o braço do meu pai, que não teria como recuperar. Minha avó não admitiu isso, falou que não ia deixar amputar o braço do meu pai, Donato. E ela chegou pro meu avô e falou pro meu avô: aqui nós não podemos mais ficar, porque não temos mais como cuidar do Donato. E meu pai tinha 10 anos na época. Daí foi dali que minha família saiu de Roça Nova e veio para o Cajuru. E daí meu avô veio morar numa das casas um pouquinho antes ali do Botânico, né, em 1940, 45, por aí, 41. E daí ali eles ficaram por muitos anos, né? E daí meu avô e minha avó fizeram o tratamento com meu pai, né? E o braço do meu pai não precisou ser cortado. Olha. Mas ele tinha um braço mais curto, um braço com uma deficiência, né? E daí ali ele ficou, daí foi pra rede, e dali nós constituímos, na realidade, a família Cordeiro, né? Que não são os mesmos cordeiros daqui, né? Que a família mais tradicional do Piraquara. E nós fomos para Curitiba e ficamos lá por muitos anos na região do Cajuru. E daí eu fui para oficinas onde eu falei que comecei meus estudos e participei do esporte e assim por diante. Essa região do Cajuru ali, a região ali era historicamente dos ferroviários, né? Isso. Ali, os moradores ali, né? Que na realidade a rede ferroviária teve uma importância muito grande na Roça Nova, na época de 1930, 35. Aqui na biografia da minha família você vai ver algumas fotos. Era um bairro muito próspero de Piraquara, né? Tinha uma ligação muito grande com italianos ali, da colônia Trentina, mas daí depois foi perdendo a força, né? Hoje Roça Nova é apenas um lugarejo, né? Exatamente. É um bairro mais muito pequeno. Foi vindo, né, só as pessoas, né, de outra localidade, daí foi agregando ali ao bairro, né? Acabou perdendo ali a identidade, né, dos colonizadores, né, que era na época, né? Isso. Então daí nossa ligação com Piraquara começa através do meu avô, Benedito Cordeiro, da minha avó, Adelina Cordeiro, em 1935, quando eles vieram morar ali em Roça Nova. E ali começa a minha identidade com Piraquara. Até me emociona falar muito do meu avô, do meu pai, que nós tivemos uma vida muito difícil. Minha vida não foi fácil. Com meu pai, o pai foi um homem muito pobre. Quando nós fomos morar em 1970, na Vila Oficinas, eu lembro até hoje, teve um momento que nós não tínhamos o que comer. Dificuldade de comprar alimentos, essas coisas. A vida sempre foi difícil para todo mundo, como é para todos que estão muitas vezes nos ouvindo aí. E meu pai falou assim: Gilmar, temos que ir lá no mercadinho, que tinha um trailer na esquina da Vila Oficinas, na Rua Seta, atrás da igreja de São José Operário, que era da família César. Falou: temos que ir lá e vamos pedir para comprar fiado, porque o pai não tem dinheiro hoje para comprar nada. E foi isso o início de tudo. A dificuldade, né, o tempo, né, nos dá essa oportunidade, né, o tempo vai passando, né, e fica essas lembranças, né, de como nossos pais sofriam. Então não foi fácil. Nós éramos em 3 irmãos, morávamos em uma casa de 35 metros quadrados. Eu me tornei professor, minha irmã professora e advogada, e meu irmão advogado. E meu pai, depois de 52 anos de idade, se formou em letras portuguesas. E minha mãe é costureira, viva até hoje, 80 anos. E através da costura, que ela ficava até de madrugada, ela nos criou. Eu sempre digo que nossos pais, nossos avós, eles eram muito guerreiros, né? E feliz de nós que conseguimos
seguir esse exemplo deles, né? Que eles nos ensinavam que a vida não era fácil, mas que se nós prosseguíssemos, nós conseguiria. Muitas das vezes, como você falou, às vezes passava até fome, necessidade, né? Mas a esperança nunca acabava, né? Não, a esperança nunca acabava, e eu acho que esse legado de força de trabalho, de força de vontade, a participação minha no esporte, que o meu pai sempre me incentivou meus irmãos, fez com que nós corrêssemos atrás de um futuro melhor, mostrando que a educação era o caminho, e realmente foi na nossa família, né, dos meus irmãos, e a gente conseguiu superar muitos obstáculos, né, e daí constituímos famílias, né, e daí fomos ampliando, né, nosso laço familiar. Daí eu tive um primeiro casamento que não deu certo, e depois eu tive a felicidade num segundo casamento, que eu conheci a Fran, que vão fazer 17 anos de casado, que, né, é o meu alicerce hoje de vida, de companheirismo, de dedicação. Daí nesse casamento, nesses 2 casamentos, eu tenho o filho biológico, o Otávio, né, e tenho a filha da Fran, que é a Amanda, que é minha filha também, onde nós conseguimos também passar para eles a importância do estudo, da educação, da dedicação, sim, do trabalho, da persistência, né? Que você tem que ser resiliente, sim, com as dificuldades da vida. E foi esses aspectos que me levaram muitas vezes a querer entrar na política. Daí em 2003 eu só comecei a fazer faculdade com 30 anos de idade. Só com 30 anos que eu entrei na primeira faculdade. E isso, né, também... Assim, que eu me formei, desculpa, que eu me formei com 30 anos só. Mas antes de entrar na política, se tornou professor, né? Se formou? Já? Não. Primeiro, eu fui assessor do saudoso vereador Jair César de Oliveira, lá do Bairro Alto. Então eu conheci o Jair, o filho dele, o Alexandre César de Oliveira, que foi meu amigo de atletismo, campeão brasileiro também, hoje dono da César Imóveis, na região do Bairro Alto. O Jair resolveu ser candidato a vereador, na época do Jaime Lerner, dos 12 dias, e o Jair ganha. Foi eleito com a menor votação da cidade de Curitiba, 1.200 votos. E dele ganha, eu trabalhava com eles na imobiliária, lá no Bairro Alto. E ele me convida para ser assessor dele na Câmara Municipal de Curitiba. Daí eu vou para a Câmara Municipal de Curitiba e por lá eu trabalho há 19 anos como chefe de gabinete do Jair. Então eu trabalhei com um homem muito dedicado também à causa pública, um homem que transformou o Bairro Alto, né, que levou muitos avanços, muita estrutura, muito investimento para aquela região, e durante todo esse tempo que eu fiquei com ele, eu aprendi a fazer política de raiz, política de essência, né, aquela política de andar na rua, de olhar as pessoas olho a olho, de se envolver nos problemas, de tentar resolver as soluções, não aquele político que fica escondido atrás de uma cortina, dentro de uma casa, dentro de um gabinete, e que não vai para a rua. Então com o Jair eu aprendi a fazer uma política diferente. Sim. Então nós estávamos ali até analisando antes de você chegar que você era professor, né? Eu me formo, daí eu entro na faculdade aos 22 anos, daí caso logo depois e largo da faculdade, que daí não tinha condições financeiras, e depois eu volto a estudar apenas quando tinha 30 anos de idade. E daí concluo meu curso de Estudos Sociais, e daí em 2003 que eu consigo a formatura, a me formar em História. Que daí muda a grade curricular brasileira, Estudos Sociais cai, e daí eu teria que fazer uma... E você já estava com 30 e quanto? 31 para 32, daí eu me formo em História. Eu passo no concurso do Estado em 2003, em 2013 eu assumo o concurso no Colégio Estadual Vila Macedo, como professor de História. Ali eu trabalhei até 2005 como professor. E daí em 2005 eu saio candidato a diretor da escola e sou eleito. E daí, dali então eu fico 19 anos como diretor do Colégio Estadual Vila Macedo. 19 anos. 19 anos só como diretor. Esse colégio que você dá aula ali, ele é o colégio cívico-militar? Hoje ele é cívico-militar. Na minha gestão, 2023 para 2024, nós fomos procurados pelo governo do estado, da intenção do governo em transformar o colégio em cívico-militar,
daí colocamos a votação do processo, a escolha da comunidade, e a comunidade optou pela mudança do regime de educação, né? Explica para nós, no colégio cívico-militar, as pessoas, os pais, né, que querem colocar seus filhos lá, eles precisam pagar uma mensalidade? Não, a escola cívico-militar do Estado, ela é gratuita, como deve ser também a entrega dos uniformes, como deve ser também a entrega dos materiais, dos kits educativos dentro da escola. A escola cívico-militar, ela tem que ser gratuita. Até esses dias eu fui procurado por uma família, não aqui da região do bairro da Vila Macedo, mas aqui da cidade, que tem uma outra escola também cívico-militar aqui, onde a equipe tinha proposto à mãe que, se não tivesse uniforme, que era para ela comprar o uniforme. Eu fiz uma consulta junto ao governo do estado do Paraná, se isso era verdadeiro, né? Não pode. A escola pública é pública, ela tem que ser aberta a todos e dar as mesmas condições de estudo como para todas as pessoas. E daí o estado informou que a licitação está atrasada e que agora, no mês de maio, provavelmente os uniformes serão entregues aos alunos, né? Tranquilizou a mãe também, isso, né? Isso já começou em fevereiro as aulas, vão entregar agora em maio. Só em maio. Falaram que a licitação está atrasada. Daí, devido a isso que E tem bastante procura dos pais, né, para colocar. Tem. É que os pais querem uma escola, na sua grande maioria, uma escola mais segura, uma escola com uma estrutura melhor, e eles entendem que o cívico-militar vai dar essa condição. Talvez tenha uma estrutura melhor no sentido de ter um policial, de ter um uniforme gratuito, né? Mas a essência da escola cívico-militar é igual a outra, não tem mudança nenhuma, né? Os militares não se envolvem até mesmo porque na escola que eu estava, a demanda dos militares que deveriam estar é reduzida. Então não tem o número de militares compatível com a quantidade necessária para orientar a escola. Então, existem algumas fragilidades nesse processo, né? Na ponta, que não atende muitas vezes à necessidade da população e da própria escola, né? Então, acaba se tornando o quê? Uma formação de cantar em frente para a bandeira. Alguns aspectos cívicos, né? Cívicos, não passa disso, né? Então, muitas vezes os pais acham que ele vai ter aquele ensino, aquela linha pedagógica igual do Colégio Militar de Curitiba, do Exército. Não tem nada a ver. Não, é outra linha, os professores são os mesmos das outras escolas. Eu acho assim, a escola ela deveria ter, se tivesse uma mudança, mas eu vejo que a escola ela tem que ser igual em todos os aspectos. Principalmente quando você coloca essa possibilidade à comunidade, eu acho que você tem que dar a possibilidade à comunidade de escolher o cívico e a escola que não é cívica. Na região da Vila Macedo, por exemplo, vamos falar aqui, ou como na Planta Deodoro, vamos falar de Piraquara, nós temos 2 escolas em 2 extremidades da cidade. E essas 2 extremidades só tem essas 2 escolas para realizarem a oferta de educação. Então, nem sempre essa educação com o militar, com esse sistema mais rígido, vamos dizer assim, a comunidade se adapta a esse ensino. Então, muitos desses alunos acabam indo para outras escolas ou deixam de estudar, porque não gostam do regime, muitas vezes, que estabelece algumas regras, cantarino, formação de fila, essas coisas todas, né? Que basicamente é isso, cantarino, formação de fila e algumas ordens que são repassadas para os alunos de conceito de entrada de sala de aula e assim por diante, né? Que é algo que, não sei se a Rosa pegou, mas quando eu estudei, era normal, mesmo não sendo colégio cívico-militar, praticamente todas as escolas tinham ali formação, né, de cantar ali o hino nacional. A Escola Macedo, por exemplo, antes de ser cívico, já tinha esse aspecto de cantar um hino, de formação. Nós sempre tivemos esse aspecto na escola, independente se ela era cívico ou não, né? Daí o outro aspecto que eu vejo como desfavorável para uma região como a da Macedo, só pode entender no manhã e tarde, basicamente. E daí nós temos uma carência muito grande de educação na região.
E o aluno, aquela pessoa que não estudou, muitas vezes ele vem do serviço que ele trabalha, ele precisa estudar à noite, Sim. fazer o complemento dos seus estudos à noite. E quando a escola está de portas abertas à noite, daí eles ofertam outras escolas em outros bairros, com transporte. Mas muitas vezes esse menino, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, não está disposto a ir a outra escola para depois vir para casa. Ele quer morar próximo da região dele, para não depender de transporte escolar. Eu acho que deveriam rever essa situação da abertura das escolas cívico-militares no período noturno, para atender a comunidade, que seria uma oferta maior, né? Com a modalidade do EJA, com a modalidade do ensino regular. Vai ter mais estrutura, vai ter mais gasto, mas educação não é gasto, é investimento. Educação é investimento. Sim. Então, espero que os nossos governantes percebam que não podemos deixar escolas fechadas no período da noite, que as escolas têm que estar abertas para atender a necessidade e o anseio da comunidade, principalmente no conhecimento. Exatamente. Muitos jovens, né, já cedo já começam a trabalhar, né? Então, não é uma opção, né? É uma necessidade. Isso. Necessidade, que ele precisa trabalhar, precisa ajudar a sustentar a família e acaba deixando o estudo de lado. Agora, se tem, Deus falou, a escola aberta no período da noite, né? Há uma oportunidade para esses jovens, né, a voltar. Sim, eu acho de fundamental importância. Aqui na Vila Macedo, o terceiro ano do noturno está aberto, porque eu entrei com uma ação junto ao Ministério Público, eles iam fechar, a comunidade me procurou devido ao fechamento. Daí eu fiz uma consulta ao Ministério Público pedindo para que houvesse a interferência do MP para que mantivesse a escola Vila Macedo aberta no período noturno. Daí eles mantiveram aberta apenas com uma turma, do terceiro ano do ensino médio. Então foi uma vitória minha, junto com a comunidade, pela permanência. Então é uma das únicas escolas cívico-militares ainda que tem uma turma aberta no período da noite, que é o Vila Macedo aqui, devido a uma ação minha junto ao Ministério Público. Mas tem outras escolas ali que abrem normalmente, não é cívico-militar. Sim, a escola normal, que não é cívico, abre manhã, tarde e noite. Porque uns anos atrás, os alunos da Vila Macedo tinham que se deslocar para estudar no Jardim Primavera. Primavera. Ou em Piraquara, porque não tinha essa possibilidade. Né? Então hoje nós temos o terceiro ano noturno funcionando ali, fundamental e médio funcionando de manhã, e à tarde só o fundamental. Aproveitando aqui o nosso bate-papo, eu queria mandar um beijo no coração para a Fran, né? A esposa do nosso querido convidado, que está aqui também nos bastidores, nos acompanhando. Fran, nosso carinho a você, a seus filhos, né? Um beijo no coração. Como que é o nome mesmo? Otávio Augusto, está lá na ponta de Guaratuba, conectado ao Paulo Gomes, né? E a Amanda Caroline, que está na casa dela em São José dos Pinhais. A vocês o nosso carinho. Uma colocação e também uma pergunta, né? O senhor disse que ficou muito tempo ali trabalhando como assessor. Sim. Né? O senhor acha que hoje falta para alguns vereadores que entram ali, falta essa bagagem, esse conhecimento, porque o senhor é uma pessoa que, né, a gente sabe há muito tempo que se a gente precisa estar ali, né? É uma pessoa que é o povo, que está com o povo. Você acha que falta o preparo? O que está faltando? Eu acho que para você entrar na política, você tem que entrar no sentido de que você sabe que vai estar ali para atender a população, no sentido amplo da coisa. Muitas vezes você vai fazer um trabalho de orientação, até mesmo assistencial. Hoje mesmo, antes de vir aqui, faleceu um senhor na Vila Militar e me ligaram em pânico, que ele tinha falecido, que ele era uma pessoa humilde e que ele não tinha condições nenhuma de realizar o sepultamento, o velório também. Daí eu pedi calma para eles e falei que ia orientar, porque a cidade de Piraquara, como de Pinhais, como de Quatro Barras, como de Curitiba, todas ofertam o atendimento social, que é gratuito. Mas ele tem regras a serem cumpridas e a pessoa muitas vezes tem que se enquadrar nessas regras. E daí eu orientei a família, né, como vereador, né, daí muitas pessoas pensam, foi lá, pagou, não foi pago nada. Orientei a família quais eram os trâmites, quais eram os caminhos para que eles pudessem, hoje um dia de feriado, pudessem
conseguir o atendimento social, se ele estava dentro dessa característica do atendimento social, para que esse senhor e a família dele fosse atendido. Ele faleceu lá em Campina Grande, lá no Angelina Caron. Então, até um pouco antes, né, vimos para cá, eu estava atendendo a família e resolvi tudo. Eu fui atendido pelo sistema funeral da cidade, o sistema funeral passou para o sistema da ação social ligou para a família falou com a ação social, preencheu os requisitos necessários, viram que era uma família, vamos dizer assim, vulnerável socialmente, e daí eles agora devem estar vindo já com esse senhor para receber o atendimento, e o corpo vai ser velado aqui na Capela São Roque daí. Então, eu como vereador fiz isso hoje, que é uma orientação, um dia de feriado, estou aqui, não estou viajando, e mesmo que estivesse viajando, também estaria atendendo a família. Eu vejo que o vereador, para representar, seja qual for a cidade, ele tem que ter uma bagagem de conhecimento administrativo, fiscal, muito fiscal, porque o vereador é o fiscalizador da coisa pública, tem que saber e escutar a comunidade no sentido de, muitas vezes, elaborar um projeto de lei, inserir uma emenda em algum projeto do executivo, entender o que é a lei de diretrizes orçamentárias do município, o montante dessa lei, ou para como que se pode interferir dentro dessa lei, se nós temos ou não condições de emendas impositivas ou não. Então, a verdade é que muitos dos vereadores, não vou dizer em Piraquara, no Brasil, não têm muitas vezes bagagem para estar sentado avaliando o orçamento, fazendo projetos e fazendo isso. Daí eles, dentro do mandato, vão ter que fazer cursos, se capacitarem, né? E para poder estar representando dignamente a sua população, a sua cidade, né? Porque senão vai ter dificuldade, porque os projetos chegam na mesa, chegam nas comissões, e você tem que analisar, fazer a leitura e depois votar. Né? E pode acontecer de o vereador votar em alguns projetos sem ter conhecimento dele? Pode, com certeza. Não é o meu caso, porque eu avalio bastante, sou presidente da Comissão de Finanças da cidade, e muitas vezes eu questiono, na sua grande maioria, alguns envios de projetos do Executivo, como também os projetos internos da casa. Né? E acho que semana passada, né? Teve um envio de uma verba do governo do estadual, né? De, se não me engano, 68 milhões. Na verdade, essa verba já veio lá atrás, não era de agora. O governo do estado do Paraná fez o repasse de 68 milhões de reais para alguns investimentos na cidade de Piraquara. Então, pavimentos, na sua grande maioria. E esses pavimentos foram feitos projetos, e esses projetos agora serão atendidos com esse recurso. Então esse recurso, na realidade, ele não chegou aqui, vamos dizer assim, na linguagem simples, né? Ele veio através desses projetos que serão executados, e o governo do estado vai fazer o empenho no pagamento dessas obras, que é em relação, basicamente, na sua grande maioria, a asfaltos, né? Sim. Então são 68 milhões. Mas na semana passada também, o prefeito municipal mandou uma mensagem para a Câmara pedindo a autorização da Câmara para que ele vá até a Caixa Econômica Federal, através do Finisa, e faça um empréstimo de 200 milhões de reais para dar continuidade a mais pavimentos e mais obras na cidade. Daí nós demos autorização a ele. Não quer dizer que ele vai conseguir o empréstimo, mas ele teve autorização da Câmara para ir até a Caixa Econômica e tentar realizar esse empréstimo de 200 milhões de reais. Uhum. Então, 68 milhões mais 200 milhões. O pessoal fica perguntando. Os 200 ainda não é garantido. Nós autorizamos ele, aí a Caixa pedir o empréstimo. Agora, se nós vamos ter capacidade de receber os 200 milhões, nós só vamos saber daqui a algum tempo. Você, como vereador, o que você acha de... lógico, o município necessita, né, de pavimento, de asfalto, né, de calçada, parque, mas a população cobra bastante na área de saúde, né? Cobra bastante. Saúde é o clamor. Hospital, né? Saúde é o clamor. Porque em Pinhais, né, nosso vizinho mais próximo, já tá 2 hospitais, já está indo para o 3º.
Tem a maternidade. São José dos Pinhais. Também tem. Né? E Quatro Barras é atendida pelo Caron, pelo Sul, né? Campina Grande. E o piraquarense aqui precisa de um atendimento, né? Aí ele é encaminhado lá para Campo Largo, Fazenda Rio Grande. Hospital do Trabalhador. E piraquarense não nasce mais, né? Não. Quantos anos faz que não nasce o piraquarense? Eu acho que, se for ver aí, deve ser mais de 40 anos que não nasce o piraquarense. Isso. Então, esse investimento, né? Que como vereador, você acha que deveria ser investido na saúde? Eu vejo que a área de saúde, ela vem com vários problemas, né? Desde o governo Josimar, que é agora o governo Marquinhos, uma continuidade do governo Josimar, né? Que um foi vice do outro, e daí passou um passou o governo para o outro. Então, no governo Josimar, nós tivemos alguns problemas, né? Na área de saúde, com alguns secretários, inclusive o último secretário, o penúltimo, né? O Ranieri, foi afastado por uma denúncia junto ao GAECO e Polícia Federal, devido a algumas situações irregulares que estão sendo apuradas, né? Nós ainda não temos a certeza de todas as irregularidades que ocorreram naquele momento. E desde então, ou um pouquinho antes, o nosso problema na cidade é a saúde, é a falta de médico. Daí, no mandato passado, a alegativa era que o médico ganhava muito pouco na cidade de Piraquara. Daí levaram a proposta à Câmara para que nós ampliássemos o salário dos médicos. Mas não sei se você sabe, que estão nos ouvindo pela rede social, pelo podcast, que para você ampliar o salário do médico, que era de 14 mil, teria que aumentar o salário do prefeito. E ninguém pode ganhar mais na rede pública municipal do que o prefeito. Então, o nosso prefeito anteriormente ganhava 14 mil reais, até o mandato passado, Josimar, e daí nós colocamos, veio a proposta do executivo, que não é uma proposta dos vereadores, para que ampliasse o salário de todos, né? Veio uma proposta para ampliar o salário do secretário, do vice-prefeito, do prefeito, e assim, consequentemente, poderiam se mexer no salário dos médicos. E eu votei apenas pelo aumento do salário do prefeito. Votei contra o aumento do salário dos secretários, votei contra o salário do aumento dos vereadores, mas votei a favor do salário do prefeito. Daí, na época, até houve um questionamento, mas muitas vezes as pessoas não sabem que a lei é dessa forma, está na Constituinte. Daí, aumentamos o salário do prefeito, foi para acho que 24 mil ou 25, em torno disso. Então, o médico pode ganhar até 24 mil reais na cidade de Piraquara. E hoje está ganhando 21 mil reais um médico na cidade. E qual que é a minha visão? Que se você tem um bom salário, você vai ter bons médicos, vai ter uma quantidade boa de médicos para atender a comunidade. Mas mesmo com esse salário bom, nós não estamos conseguindo trazer médicos bons, muitas vezes, e que permaneçam na nossa cidade. Então nós temos uma rotatividade muito grande de médicos, né, na cidade, e isso acaba afetando muito no atendimento na ponta, no atendimento primário dos nossos moradores. Então temos que rever algumas situações, mas quem tem que rever é o executivo, né? O vereador fiscaliza e verifica onde está sendo gasto o dinheiro. Mas essa questão da parte administrativa, ela pode até ser discutida conosco, mas muitas vezes não é discutida, né? Fica lá a discussão interna dentro da prefeitura, dentro a Secretaria de Saúde e o prefeito municipal. Então, é ele que tem que fazer essa gestão funcionar dos médicos e dos atendimentos. O vereador só vai saber depois que saiu. Isso. Que muitas vezes o morador acha que o vereador vai ter a autonomia de fazer alguma proposta. Ele pode até fazer um projeto de lei, mandar um projeto de indicação, mas quem vai executar, por isso executivo, quem executa é o prefeito. É o prefeito. Então, é essa a nossa dúvida, né? Porque o pessoal sempre pergunta, mas como tá vendo tanto dinheiro no Piraquara, tanto dinheiro, e só tá investindo em asfalto, só tá investindo em... tanto que tem, se você for andar, como você anda, né, por aí, sabe, tem vários bairros e vilas que precisam, né? Sim, a Vila Macedo, por exemplo, tem um posto de saúde muito
velho, antigo, pequeno, não atende a demanda da região. Agora está sendo construído um novo posto de saúde, com recurso do governo federal, não é recurso municipal. Essa obra foi conquistada no mandato passado, através do governo Josimar, onde nós compramos o terreno e o recurso já tinha em caixa, que era um recurso do governo federal, do Ministério da Saúde. Então esse recurso da unidade de saúde da Vila Macedo é um recurso federal. É um posto 24 horas? Não, é um posto de saúde normal. Normal. Tá. Princípio, só que com um padrão maior de estrutura física, né, com mais conforto para atender aos moradores da Vila Macedo e da Vila Militar. Então esse posto está sendo construído aqui agora, que é o único posto em construção nesse momento, né, com recurso do governo federal. E posto de saúde se deve ter aqui? Esse 24 horas aqui no Jardim Primavera? UPA só temos uma na cidade. Só temos uma UPA que atende 24 horas, está sobrecarregada, muita reclamação, né, que a gente acaba recebendo dos usuários devido à demora, mas a verdade é que Piraquara tem mais de 130 mil habitantes, e ao ter mais de 130 mil habitantes, quando você tem uma unidade como aquela, UPA 24 horas, é muito pequeno para atender uma quantidade enorme de moradores, né? Então nós temos, se há alguma crise, alguma situação de uma virose, alguma situação na cidade, e outro detalhe, além de nós atendermos o nosso munícipe, o morador, nós, vocês, ainda atendemos os 7 mil detentos da universidade, da PEC, né, do presídio, vem tudo para cá. Você pode passar ali, você vai ver vários carros penais. Então eu acho que deveríamos conversar futuramente com o próximo governador, seja quem for, para que a unidade penitenciária se desvincule da unidade de saúde da nossa cidade. Porque muitas vezes, o fato de vir alguém lá do presídio ser atendido aqui, ele entra na fila na nossa frente, porque ele é a prioridade, porque ele tem que voltar para o sistema do regime fechado. Então muitas vezes os nossos atendimentos demoram demais devido a estar acontecendo esse tipo de atendimento que antecede ao nosso. Deveria ter lá dentro do sistema prisional, deveria ter uma... Não somos o estado mais rico, o estado mais próspero, o estado que fez a maior ponte do país nos últimos anos, então nós temos que ter condições de dar uma das melhores estruturas no sistema penitenciário e fazer o atendimento deles lá dentro, e não fora de lá. Exatamente, é o que nós vemos hoje no estado. Se nós formos andar aqui em Curitiba, e nós vemos obras vultuosas, de viaduto, asfalto, e não temos um médico para atender o sistema penitenciário. Daí atende durante o dia algumas coisas, mas acaba caindo tudo na UPA de Piraquara. E daí a UPA de Piraquara, e nós, os 130 mil habitantes, acabamos tendo que disputar espaço com eles, né? Eles merecem um atendimento, mas eu acho que também diferenciado lá dentro, né? Até mesmo porque eles estão lá dentro. E daí acaba vindo para cá e vocês devem passar de veículo ali, né? Mora aqui perto, sabem o que eu tô falando, que você passa ali toda hora, tem um veículo do sistema penal. A gente não imaginava que era, né? O atendimento, assim, achava que era algo, assim, porque estava muito próximo, então às vezes estava uma emergência. Outro detalhe importante, né, que dentro desses 130 mil habitantes, 128 mais ou menos, eles estão inseridos como habitantes de Piraquara também. Porque eles entram na soma do IBGE. Eu não sabia disso. Você sabia? Não. Eles entram como habitantes de Piraquara. Eles estão aqui, eles moram, eles têm luz, água, residem na nossa cidade, só que estão dentro do sistema penitenciário. Só que eu acho que pela complexibilidade, pelo tamanho daquela estrutura, o governo deveria ter um atendimento, né, próximo deles, né? Muitas vezes eles acabam vindo aqui para a UPA num sistema emergencial e poderia ter todo esse tipo de atendimento lá dentro, para facilitar até a vida deles. É uma vila para isso, é uma cidade, mais de 7 mil detentos, né? Então é uma cidade, é um bairro. Isso. Muitos bairros não têm quantidade de pessoas concentradas num local só. Então aí eles têm que se deslocar de lá para trazer, eles foram para tirar, né, do morador que está às vezes ali precisando também, não que eles não precisam, né, mas um morador que está também precisando de algo, de emergência. Não, e só o deslocamento muitas vezes pode ser fatal à vida deles, né? Sim. Se tiver um atendimento lá, daí claro que se precisar ir para um hospital de trauma, daí tem aqui o Angelina Caron, tem vários próximos, daí vai direto para o hospital. Exatamente. Mas o primeiro atendimento, no meu entendimento, tem que ser feito lá. Tem que ser feito lá, com certeza. Então, até coloco aqui, eu vou fazer uma carta
uma pauta de reivindicações para entregar para os próximos governadores. Estamos elaborando no meu gabinete e vamos estar levando algumas ideias do meu gabinete em relação à cidade de Piraquara. E essa é uma das pautas, né? Para que o sistema penitenciário de Piraquara atenda o seu detento dentro do seu complexo. Nada mais justo, porque eles moram ali, eles convivem ali, né? Seus familiares vão ali toda semana visitá-los, então nada mais justo que eles tenham atendimento ali médico dentro do penitenciário, né? E também, como nós falamos, e também para que não venha tirar a frente de uma pessoa que está ali, uma família, né, um pai de família. Que daí uma criança e um idoso, né, que daí acaba, que é a grande reclamação, muitas vezes, é a demora do atendimento. Há pessoas que falam que ficam 4 horas, 5 horas, 6 horas ali, né? E aí você começa a ver todo o histórico, o que está acontecendo, né? Tá dando prioridade aos detentos, né? Para tomar frente dessas pessoas, né? E nossa cidade necessita emergencialmente de um hospital. Precisamos de um hospital. Isso eu acho que essa é uma grande prioridade, um grande desafio para os próximos gestores dessa cidade, para que, né, essa também é uma das pautas que eu vou levar aos futuros candidatos a governador. Piraquara merece uma atenção melhor. Piraquara merece um hospital. Porque você piraquarense está me escutando, sabe da nossa importância na região metropolitana. Embaixo desse solo nós temos uma riqueza hídrica, a água, que hoje inclusive foi anunciado um decreto de governo para que haja um racionamento, um cuidado com o gasto da água nas nossas residências. Então, se Piraquara tem alguns impedimentos devido a essa questão hídrica, que é o cuidar da água, dos nossos reservatórios, nós temos que ter um olhar diferente, muito diferente dos nossos governadores. Você fica falando, porque a saúde, a água, a proteção ambiental, as matas, né? Mas e o ser humano, né? Isso. E as pessoas? Tem que ser ouvido. Tem que ser tratado, tem que ser bem tratada também. Então, Piraquara tem que ser bem tratada, tem que ser bem cuidada. Nós somos uma joia rara na região metropolitana, somos uma das cidades mais importantes do Paraná, porque fornecemos 70% da água de Curitiba, da capital paranaense, da região metropolitana. Então, o governo do estado do Paraná, seja qual for o governo, tem que olhar de uma forma diferente. Nós tivemos alguns bons investimentos nos últimos anos. Eu vejo que dos governadores que passaram pelo estado do Paraná, o que mais investiu na cidade de Piraquara foi o Beto Richa. O Beto trouxe a nossa rodovia. Imagine se não tivéssemos a rodovia João Leopoldo Jacomel duplicada, o que seria a nossa vida hoje com o crescimento da cidade de Piraquara. E junto com ele trouxe uma quantidade enorme de asfalto naquele momento. E depois veio o atual governo, fez também alguns asfaltos, mas nenhuma obra de grande importância, vultuosa como foi a nossa rodovia, que foi uma luta também minha lá atrás. Várias vezes eu montei barraca na rodovia, o João Leopoldo Jacomel, não sei se o senhor lembra disso, que eu ficava até aqui em cima, na campanha de 2008, pegando a assinatura dos moradores para que duplicassem a rodovia. E daí veio o governador Beto e fez essa duplicação de grande importância para a nossa cidade. Só que agora avançou, fizeram a obra, mas a obra tem muitos problemas, né, que naquele momento não foram percebidos ou não foram levados com tanto critério, que são alguns entroncamentos, como o da Betonex, que não tem um sistema de segurança para os moradores que fazem o contorno ali, ou que saem da Betonex, ou que querem fazer a volta no sentido Piraquara. Temos inúmeros acidentes com óbitos. Daí temos uma outra passagem aqui no Laranjeiras também, né, com um problema também, uma curva estrangulada, né, que eu acho que poderiam ter feito uma engenharia um pouquinho melhor, com remanso, área de estacionamento, né, com mais sinalização de segurança. Então está faltando muita coisa. E isso também é uma pauta que vamos levar para o próximo governador do estado do Paraná, que é reestruturar a nossa Leopoldo Jacomel, que precisa de um realinhamento urbanístico, né? Com muito cuidado aí para o nosso morador de Piraquara. Isso é fundamental, porque estão agora discutindo muito nesse investimento grandioso, religioso, que está vindo pela frente aí, né?
Terra prometida, né? Terra prometida, que pode causar um grande problema para a nossa cidade. Eu acho que o Terra Prometida tem que ser discutido com os moradores, tem que ser discutido com nós. Por quê? A partir do momento que realizarem esse grande investimento religioso, católico, talvez nós tenhamos a vinda de milhares de fiéis para a nossa cidade. Hoje a nossa cidade já enfrenta um gargalo danado na rodovia João Leopoldo Jacomel. E a hora que tiver todo esse investimento concretizado, quando nós tivermos algumas ações religiosas, que tivermos a vinda de 15, 20 mil fiéis para a cidade de Piraquara, como que fica o trânsito para nós que moramos aqui? Então temos que pensar no sistema viário, temos que pensar em alternativas viárias, e essas alternativas têm que ser discutidas com você, morador, com nós, os vereadores, para que nós venhamos entender qual é o projeto. E até o momento, esse projeto está sendo discutido entre 4 paredes. E isso pode causar um grande problema para a nossa cidade de Piraquara. Então, nós temos que pensar a cidade para o morador. E o morador tem que ter o direito de participar de audiências públicas e conversar. E não podemos deixar alguns investimentos como esse acontecerem, porque esse investimento pode causar um grande dano à população de Piraquara. Não sou contra, sou a favor do investimento, acho que vai trazer também possibilidades de emprego, outras situações, mas nós temos que cuidar da engenharia da nossa cidade. Também pensar naqueles que moram aqui, nos moradores, né, que moram aqui, eles têm que ser ouvidos, né? Temos que imaginar binários, temos que ter autorizações do IAT para talvez abrir outras vias de acesso à região, porque do jeito que está o centro de Piraquara, vocês acompanham como que acontece ali perto da Laranjeiras, a partir do contorno leste, do viaduto, 6 horas da tarde. Imagine se tivermos um evento religioso com a mesma estrutura de trânsito, nós não vamos mais chegar, o morador de Piraquara não vai chegar em casa, né, no mesmo dia, porque não vai. Dias atrás, nós estávamos vindo da BR, né, para entrar para Piraquara, não conseguimos. Porque a fila estava passando lá na BR. Isso, houve um acidente. E tem o sinaleiro também que atrapalha. De vez em quando o sinaleiro desregula. E o sinaleiro quem cuida é o DR, não é a prefeitura de Piraquara. E daí nós dependemos do DR para fazer a regulagem do sinaleiro. Então eu acho assim, vamos ter um investimento importante para a cidade? Vamos. Mas nós temos que, junto com a comunidade, junto com o piraquarense, discutir esse investimento e colocar as alternativas à tona para que todos conheçam o que vai acontecer na cidade e não simplesmente trazer algo para cá e ó, tá posto. E daí depois a bronca e a bomba fica para nós. E essa discussão não está acontecendo? Não, vocês já foram convidados? Não. Não, eu também não fui. Nós vamos saber pela internet. Só pela internet. Então, você que está nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois que a gente também colocarmos o programa nas nossas redes sociais, nós não estamos sendo ouvidos, a população não está sendo ouvida, né? Então precisamos de audiência pública e a população, a cidade de Piraquara tem que participar disso para que venha conhecer efetivamente qual vai ser esse projeto, quais serão as alternativas viárias e a segurança para o morador de Piraquara, de toda Piraquara. Porque quando eu falo que vai ter um gargalo aqui na entrada da Laranjeiras, mas esse gargalo vai começar lá na divisa com Pinhais, né? Como o senhor disse, na quinta ou sexta teve um acidente, o congestionamento chegou na UPA. A hora que vier mais 20 mil pessoas, além do que nós temos aqui, vai chegar onde o congestionamento? Lá em Curitiba, praticamente. Exatamente. Então tem que ser discutido, tem várias pessoas não conhecem. Quais são os impactos ambientais? Não sabem qual são os projetos. Não sabemos de nada. Não sabemos nada. Então a gente está sabendo, assim, aleatoriamente, superficial, né? Não temos nada concreto, mas que é algo que já está para acontecendo. Tá tendo alguns entraves, pelo que eu sei, ambientais, algumas discussões e tal, mas é aquela questão, né? Nós temos que discutir com a população. A população tem que conhecer, tem que chamar todos os representantes, as pessoas que trabalham com as mídias da nossa cidade e colocar essa discussão ao conhecimento de todos. E não ficar entre 4 paredes. Que antigamente tinha as associações de bairros, hoje eu acho que não existe mais, né? Não, existe, mas infelizmente as associações foram perdendo a força, né? Aqui, principalmente na nossa região. Em outras regiões, em Curitiba, Metropolitana, temos algumas associações fortes, né? Agora, por exemplo, vai ter uma eleição, acho que dia 17 de maio,
aqui na Vila Militar, e de uma associação de moradores, mas a associação de moradores da Vila Macedo, por exemplo, acabou não está funcionando nesse momento, né? Como em outros bairros também não, né? Aqui também, no nosso bairro, no Jardim Esmeralda, não. Tinha bastante relevância, né? Muita relevância. Eles discutiam, movimentavam os moradores, discutiam, faziam reunião. Hoje a gente não vê mais, né? A Associação de Moradores da Vila Macedo tinha até sede, né? Perdeu a sede numa ação trabalhista e a sede foi repassada pela pessoa que cuidava da sede. E agora está em leilão o terreno e, infelizmente, a Vila Macedo perdeu vamos dizer assim, a voz da comunidade, que era a Associação de Moradores, que era um ponto de encontro, devido a uma falha administrativa daquela gestão. E infelizmente daí acaba sobrecarregando o vereador. Sim, lado, daí né? E aí o vereador, qualquer coisinha, morreu um cachorro lá na rua. Isso. Já liga pro vereador. Que vereador eu, por exemplo, desde o cachorro que foi atingido por um atropelamento, pegou um porco-espinho, um ouriço, né? As pessoas ligam, um cavalo, fiz um resgate esses dias, alguns meses atrás, uma vaca que estava em uma situação muito deprimente ali na Vila Macedo. São várias situações, né? Então, e muitas vezes esse trabalho até não condiz a atividade do vereador, mas o fato de eu ser muito presente, estar sempre na rua, conversando, caminhando pela rua, coletando, né, as demandas, as necessidades do bairro, eu acabo me expondo nesse sentido de trabalhar, né? Então eu ando sempre com uma apostila de anotações, além do meu celular, para que eu tente não deixar para trás alguns assuntos. Resolvem-se todos? Não resolvemos todos. Até ontem eu estava vendo na rede social, houve uma crítica lá em relação ao meu trabalho, que eu ando demais, que eu estou em tudo que é lugar. Daí uma senhora falou, eu falei com ele há 2 anos e ele não resolveu. Eu não lembro qual que era o assunto, mas só ela falou isso. Eu não resolvo todos os assuntos, nem Jesus Cristo resolveu todos os assuntos, e tem coisas que nós não resolvemos mesmo, né? A gente muitas vezes orienta, dá um caminho, dá um norte, né? Mas infelizmente eu gostaria de ter condições de resolver tudo a todas aquelas pessoas que me procuram, mas eu tento solucionar boa parte dos problemas, ou pelo menos dar um encaminhamento. Tem os prós e os contras, né? Nessa tua logística de trabalho, você está na rua, você está ali conversando com o povo. Tem os contras também, que daí as pessoas acabam achando que você pode resolver tudo os problemas da vida dele, né? Liga lá pro vereador Gilmar que ele resolve, liga lá. Então aí acaba, enquanto outros vereadores ficam mais escondidos, né? Então já não bota muito a cara ali na tapa, não coloca a cara ali, porque sabe que eles vão ser cobrados por isso. O vereador, o político que se expõe, ele muitas vezes é mais cobrado, né? Então, mas ao mesmo tempo também tem a satisfação de saber que está resolvendo as coisas, e que daí quando chegar daqui 3 ou 4 anos, quando vier a eleição, aconteceu o que aconteceu agora, na última eleição, de eu ser o 2º vereador mais votado da história da cidade. Então, isso é gratificante. Então, quer dizer que o meu trabalho está sendo reconhecido, né? Com quase 200 candidatos, um pouco mais, 13 cadeiras, eu fui o mais votado da cidade. E muitas vezes eles estavam andando pela cidade e não viam adesivo meu, não viam adesivos nas casas, não viam nada, mas a votação foi muito expressiva. E eu só tenho a agradecer aos moradores, a todos aqueles que confiam no trabalho do professor Gilmar e que entram em contato comigo, né? Eu tenho muito respeito pelos meus eleitores e sempre vou estar, enquanto eu estiver no mandato, com muita dedicação. Você que está aí em outro município, né, que não conhece o professor Gilmar, é um dos vereadores mais assíduos da cidade, né? Então você entra nas redes sociais aí, onde tem qualquer dificuldade, o professor Gilmar está lá, né? O vereador Gilmar está lá. Falta de água, tá lá, o vereador Gilmar, né, fazendo a sua indagação ali, o porquê, tá faltando luz, né? Então, até teve um rompimento de uma adutora aqui atrás, né? Exatamente. Eu que acabei ajudando a todo esse processo na época, né? Tava lá no meio do mato lá. Isso, acompanhando até de madrugada, né?
fazendo com que as equipes que não podia, a nossa região estava sem água já fazia dias, né? Nós não podíamos ficar mais sem água, tinha que fazer aquele atendimento. Não que eles não fossem fazer, mas sabe como é, né? Uma terceirizada, muitas vezes vai para casa, voltamos amanhã, né? Não é na tua casa que está faltando água, é na minha, né? Então eu fiquei muito preocupado, porque a casa do meu eleitor, a casa daquele que confiou em mim é a minha casa. Exatamente. Então, se a pessoa teve a confiança de um voto no professor Gilmar, não tem nada mais do que eu me dedicar integralmente a essa situação em algumas situações importantes da cidade. É isso que o vereador tinha que fazer, né? Sim. Se colocar no lugar da pessoa, né, que está passando por aquela necessidade, né? Então, e muitos não são assim, né? Muitos vão ali, só ali, batem o seu ponto ali na Câmara ali, né? E esquece de quem votou nele, né? E é diferente daqui do nosso vereador Gilmar, né? Ele tá sempre ali ajudando, né? Sempre. Nós estamos acompanhando há muito tempo, né? Sim. Eu só tenho a agradecer às pessoas que me seguem em redes sociais, né? São milhares de pessoas. E para quem deseja seguir, qual que é a rede social? Professor Gilmar, você entra em contato com o professor Gilmar e digita professor Gilmar Luiz Cordeiro, já vai aparecer lá com as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, né? Sim. Hoje, basicamente, eu consigo atingir boa parte da população da cidade de Piraquara. Por exemplo, no post aqui que eu fiz, vamos ver aqui, no post que eu falei sobre as crianças aqui, eu estive com o Renato Gaúcho, por exemplo, nós atingimos 50 mil pessoas. Olha aí. Acompanhando o nosso trabalho. Então hoje nós temos um trabalho muito próximo da comunidade, então eu me comunico muito mais fácil, né? Porque a política ela mudou muito. Hoje a política não é do papel, não é do panfleto, né? Como era antes, do adesivo, né? Hoje a política é do celular com rede social, né? Então eu acho que é uma forma de eu estar prestando contas também do que eu estou fazendo, do que aquele que confiou no meu trabalho, quando eu estou lá atendendo um resgate de uma situação de um animal, quando eu estou atendendo uma pessoa, né, eu vou lá e fotografo, tiro foto, coloco, né, até algumas pessoas brincam comigo, o Gilmar é de fotografia e só fica tirando fotografia na casa dos outros e na rua. Toda foto que eu tiro tem um significado. Toda foto que eu tiro tem um atendimento. Então, por detrás daquela foto tem uma história. Tem uma história. Só que muitas vezes eu não relato qual foi a história que eu resolvi, qual foi a história que eu estava ali com aquela pessoa. Mas que tem uma história, tem por detrás. Então, aquela pessoa muitas vezes se expõe comigo, mas a gente está trabalhando junto para muitas vezes tentar ajudar ou dar uma orientação àquelas pessoas. Então, a foto não é só a foto por si, né? Ela tem uma história por detrás. É um documentário, né? Ali Isso, um documentário. É um documentário, é uma situação que provavelmente essa pessoa me procurou e nós estávamos ali tentando resolver alguma coisa. E daí tem algumas que vai lá só para cordialidade, vim aqui para te visitar, vim tomar um café, vim tirar uma foto com você. Muitas vezes só você e a pessoa sabe o significado daquela foto, né? E vereadora, em relação ao aumento de pessoas em situação de rua, isso que foi um ouvinte nosso que mandou, né? Como o vereador Gilmar avalia esse aumento? Triste. Infelizmente, houve uma negociação com o antigo hospital imobiliário, com o antigo hospital, e essa negociação ela não se consolidou. Porém, teve um problema jurídico lá, e devido a essa questão jurídica não resolvida nessa venda do antigo hospital, a pessoa, um dos grupos que se considera dono do hospital, autorizou uma ONG chamada Gênesis a entrar no hospital e desenvolver um trabalho social lá dentro e religioso. E ao desenvolver esse trabalho social e religioso, eles trouxeram para a nossa cidade inúmeras pessoas em situação de rua, pessoas que não moravam aqui e que vieram para cá, e que ao vir para cá acabaram ficando expostos, né, e começaram a perambular pela cidade. Também temos uma clínica particular na cidade de Piraquara, que eu também já enviei
uma orientação para a Prefeitura de Joinville e Florianópolis. Temos uma clínica particular que também trouxe pessoas em situação de rua lá de Joinville e de Florianópolis para essa clínica, que é particular, pago com dinheiro da Prefeitura de Joinville e de Florianópolis. Porém, o meu medo é que algumas dessas pessoas possam estar sendo liberadas do tratamento nessa clínica particular e, ao serem liberados, estarem sendo liberados na cidade de Piraquara, sendo que a origem deles não é Piraquara, ou é Joinville ou é Florianópolis. Então, já encontrei 2 pessoas nessa situação, e daí isso tem sido um problema constante para a nossa cidade. Entrei com um pedido junto ao Ministério Público, faz já alguns meses, uns 3 meses mais ou menos, para que o Ministério Público intervisse nessa situação dentro do antigo hospital, que na clínica particular eu não tenho muito o que fazer. E houve já uma decisão onde há uma possibilidade de saída, né, de remoção daquele grupo Gênesis de lá. Até na semana passada eles fizeram um abaixo-assinado, me criticaram no abaixo-assinado, minha postura. Eu não sou contra ao grupo, não sou contra eles, eu sou contra eles estarem num hospital sem estrutura física, sem condições de sobrevivência ali, de família, tem até família morando ali dentro, aquele local teria que ser reformado, aquela ONG deveria ter uma outra conotação, enfim, devido àquela estrutura em si, eles não podem estar ali, Então existe já talvez uma possibilidade de saída deles judicialmente. A Prefeitura Municipal de Piraquara fez uma proposta de desapropriação ali, né? Mas ainda não foi consolidado. Então eu acredito que logo essa situação do antigo hospital com esse grupo seja resolvido e eles sejam removidos ali do local, né? Nós estamos acompanhando, inclusive tem uma ação minha junto ao Ministério Público nesse sentido, né? Para que nada contra eles, mas que eles não podem ficar ali, eles não podem, né? Perambulando. E ficam perambulando. E daí ficam perambulando pela cidade. Nós não temos condições de dar acesso. Alguns vêm parar aqui no Centro Pop, aqui do lado da casa de vocês, aqui no Primavera, e ficam perambulando aqui pela região também. Inclusive, se você for dar a volta no bairro, eles estão dormindo embaixo das marquises do comércio, né? Isso, porque o número ali de atendimento do POP é reduzido. Se eles estão em situação de alcoolismo ou droga, eles também não podem entrar lá, e daí eles vêm para cá para jantam e ficam aqui em volta das casas muitas vezes. Eu acho que nós temos que ter uma política na cidade de atendimento dessas pessoas, de acolhimento dessas pessoas, mas também de possibilidade de emprego a essas pessoas. Sim. Que muitas vezes eu até converso com alguns deles, encontrei uma família que veio de Roraima, esses dias estava dormindo aqui na rua de trás, e o esposo dela tinha arrumado emprego, e eles tinham chego atrasado para dormir no Centro Pop e não conseguiram alojamento e estavam dormindo embaixo de uma árvore. Então eu acho assim, a cidade de Piraquara, por isso a importância do governador, dos deputados, tem que ter um olhar diferente, porque senão daqui a pouco nós vamos acabar nos transformando num grande depósito de pessoas de rua, porque a cidade é bonita, o morador é acolhedor, nós somos acolhedores, a cidade é hospitaleira e nós precisamos ter uma estrutura melhor, muitas vezes, de atendimento dessas pessoas. E uma comunicação com Curitiba, com as cidades de origem. Teve um caso de um senhor esses dias que ele morava em Londrina. E ele estava aqui na situação de rua. Daí eu cheguei para ele e perguntei se ele queria voltar para Londrina. Ele falou que sim, que queria voltar. Ele não queria mais ficar aqui. E ele tinha vindo numa dessas situações. Daí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou correr atrás, vou conseguir a passagem para o senhor, né, com amigos e com pessoas que possam nos ajudar, e o senhor vai para lá. Mas antes do senhor ir para lá, eu preciso localizar a sua família. Daí ele me passou o endereço, localizei o telefone da família, fiz o contato com a família e falei que ele estava indo no outro dia de manhã para Londrina com a família, está lá e a família acolheu. Porque você não pode falar em reabilitação, não pode falar em situação nenhuma dessas pessoas, muitas vezes em questões vulneráveis, se eles estão longe de sua família. Que a maior forma, o maior remédio de uma pessoa dessa é a família. É o carinho, é o coração da família. Então ele tem que estar próximo da família. Até a gente tem acompanhado, né, os prefeitos, você citou, né, de Florianópolis, Balneário Camboriú, os prefeitos lá estão exigindo que as pessoas que estão em estado de rua ali, eles se deslocam para o estado de origem deles. Isso.
E aí nisso eles estão mandando aquilo para o Paraná, mandando aquilo para Piraquara. Piraquara, aí no atendimento particular. Exatamente. E aí, agora, se ele está saindo dali, ele está indo para onde? Será que ele vem? Será que ele retorna? Essa é a questão. Então a gente vê. Mas o Ministério Público de Santa Catarina também está investigando a situação daqui, porque já recebi uma informação deles lá. Então, que eles estão enviando as pessoas daí, vêm para cá, para Piraquara. E aí um morador, né, que não tinha isso, né, não existia isso aqui em Piraquara, no nosso bairro não existia, de repente você sai, 1h da noite ali, tá cheio de gente morando, dormindo embaixo das marquises, né, na rua. Tenho tentado não combater. Não que pessoas ruins, né? Não, tem como ser, eles né? São, vamos dizer assim, a vítima de um processo econômico desse país, né, e nós temos que ter a maturidade de tentar resolver essa situação. Sim. Nós temos que ter a maturidade de desenvolver projetos dentro da cidade para resolver e acolher essa situação e daí dar um destino a essa situação. Né? Nós não podemos virar um depósito de pessoas de rua aqui na região metropolitana. É isso que eu não quero. Então, porque até mesmo falei, nossa cidade é uma joia rara. Então nós precisamos que o governo do estado, que a própria gestão municipal desenvolva um projeto social para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Exatamente. Nós temos aqui o Sérgio Bessan, ele está dizendo um abraço a vocês, meus amigos Rose, Elias e ao nobre vereador. Obrigado, um abraço a você também, obrigado por estar aí online com a gente. Para a gente encerrar, vereador, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, à população de Piraquara, para finalizar. Eu vejo assim, nós estamos próximos de uma eleição estadual, né? Acredite que nós temos que estar fazendo parte disso. Você que está nos ouvindo e que quiser dar uma ideia para que eu leve a um dos candidatos, né, a todos os candidatos que estarão aí no pleito estadual, eu vou estar fazendo uma carta de reivindicação, eu vou estar entregando aos principais candidatos do estado do Paraná. Seja qual for o vencedor, para que ele tenha um compromisso com a nossa cidade, para que ele saiba que Piraquara tem a sua responsabilidade na construção do estado do Paraná. E você que acredita ou que não acredita na política, acredite. Pense que existem pessoas boas na política e que trabalham pela nossa cidade, pelo nosso estado, independente do salário, independente se está fazendo algo ou não, aqueles que não fazem, você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber separar aquele que realmente está caminhando na rua, aquele que está te ouvindo, aquele que você votou, que muitas vezes você se reporta há algum tempo atrás. Quem que você votou para deputado federal, estadual, em quem que você votou para senador? Você foi cobrar ele lá em Brasília, através das redes sociais, se ele fez algum projeto importante para a tua cidade, para o teu estado, né? Então, muitas vezes você nem lembra quem você votou para deputado federal, nem estadual. A mesma coisa muitas vezes acontece para vereador. Você está indo caminhar, pega um papel na rua, vou votar nesse aqui. E qual a responsabilidade daquele do papel com você? Então você tem que se identificar com aquele vereador, com aquele político da cidade, porque o vereador ele não é um vereador de um bairro, ele é um vereador da cidade, que faça algo por você, que esteja lutando nas causas mais importantes, que conheça a cidade, que tenha capacidade para estar estudando a cidade de uma maneira mais ampla. Então acredite que existem pessoas que podem fazer a mudança na cidade de Piraquara. E o nosso mandato é um mandato que tem trabalhado por você, que tem trabalhado pela cidade. Exatamente. A gente falando de política, né? Muitas pessoas, hoje mesmo, acho que mudou muito a mentalidade do povo, né? Que está discutindo política em todo lugar, né? Então, a gente até brinca, né? Que as pessoas conheciam a escalação da seleção brasileira, hoje não conhece mais. Hoje não conhece mais os ministros do Supremo, do STF, a votação que sabe o nome de cada ministro, sabe o nome de cada um, né? E não sabe. Então, porque hoje as pessoas estão mais ligadas, né, à política, né? Então, tem uns ou outros que não estão nem aí, mas a maioria do povo, né, hoje está antenado nessa área da política, porque a política faz parte da nossa vida. Não deixar na mão de qualquer um, tem que acreditar que existem pessoas que trabalham pela população e tem que acreditar que a gente pode fazer a mudança. Claro que nem tudo é possível, mas você tem que saber que você tem que votar em pessoas com responsabilidade. Não vote apenas por um trocadilho, vote naquele que trabalha, que tem projetos, que tem, né, uma possibilidade de mudar um pouquinho a vida de você, né? Exatamente. Elias, suas considerações? Nós agradecemos, né, ao nosso nobre irmão vereador Gilmar, né,
que nos atendeu prontamente, está aqui conosco, falando um pouco da sua trajetória, né, da sua vida, né, se emocionou um pouco, né, sobre a sua família, porque nós somos seres humanos, né, ele é uma pessoa que a gente nota que é uma pessoa, né, uma pessoa humana, que, né, de família. Então, você que nos está aí acompanhando, aí viu que foi um bate-papo proveitoso, né, que nos encheu de alegria, né, termos o nobre vereador conosco nessa noite, e continue nos acompanhando aí no nosso programa, né, semanal, que logo teremos outras mais oportunidades de estar com você. E continue conosco, né, Elcia? Sim. E a gente fica muito feliz, honrado por tê-lo aqui, né? Como o Elias disse, uma pessoa prontamente aceitou o nosso convite e hoje pôde estar aqui. A gente recebeu muita mensagem, né? Que não ia poder assistir a live hoje porque ia viajar. Hoje né? o dia compromete, né? Mas ela vai ficar. Exatamente. Vai ficar gravado. Para quem não conseguiu nos acompanhar hoje, a live vai estar aqui no Facebook. Também durante a semana sairá no YouTube editado, né? Também nós estamos no Instagram, no TikTok. Então nos acompanhe. Compartilhe, deixe seu like, lá também se inscreva, né, para nos apoiar nesse projeto, né, e desejar ao senhor sucesso, né, continue essa pessoa assim, amorosa, que a gente viu aqui, carinhosa, né, trabalhadeiro, um pai de família, né, continue lutando por nós, não desista de nós, né, não vamos desistir, né, até mesmo porque eu tenho saúde ainda, né, estou com 60 anos de idade, e ainda estou com muita saúde e acho que tenho bastante condições de produzir muito pela cidade de Piraquara e pela política da nossa cidade, da nossa região. Nós precisamos mudar alguns aspectos da nossa cidade. É muito importante isso. Né? Aspectos sociais, aspectos de saúde, do transporte coletivo, no sistema viário. Nós precisamos de muitas mudanças. E nós precisamos de pessoas que pensem a cidade como nós também. Então, todos que estão nos ouvindo, vocês estão convidados a participar do nosso mandato, mandar ideias para que a gente possa construir uma cidade melhor para todos. Exatamente. Nós sabemos e cremos que o teu projeto é maior ainda, né, do que o vereador, né? Mas nós vamos aguardar, né, os próximos capítulos aí e pode contar com a nossa força. Muito obrigado, Elias, Rosemaria, obrigado pela família, pelo acolhimento aqui hoje, e é um grande prazer, pretendo voltar mais vezes aqui, de repente trazer alguma emenda, alguma conquista importante para a cidade, né, no futuro, e estar compartilhando com vocês e com todos aqueles que estão nos ouvindo. Exatamente, né, e como a gente diz aqui, o nosso programa é famílias, né? Nosso programa é estar com vocês, é trazer as pessoas, contar a sua história, né? E agradecer o carinho de cada um que nos acompanhou, que ainda vai estar vendo essa live, né? Agradecer a Fran, que está ali junto a nós, agradecer a equipe toda do podcast, né? Nosso carinho, e só temos que agradecer e dizer a cada um que fé ela se compartilha. Vamos dar um tchauzinho? Vamos. Tchau, pessoal. Tchau.